Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, queridos, nós vamos então, como eu disse, para a última aula nossa, a respeito da matéria, do tema que é discipulado. É a última aula, não quer dizer que a gente nunca mais vai tocar no assunto, que a gente não vai mais estudar paralelamente, inclusive, Porque se a gente não fizer isso, se a gente encerrar aqui, não ler mais nenhum livro, não buscar saber mais do tema, do assunto, eu acho que eu não consegui então passar para vocês a importância do discipulado, que o discipulado não é apenas essa questão de que a gente se reúne uma vez para discutir uma coisa ou outra e nunca mais toca no assunto, pelo contrário. O discipulado é uma proposta de vivermos em um relacionamento com Deus e uns com os outros. A partir do relacionamento com Deus, vivemos nos relacionando uns com os outros, sempre nessa ideia, nesse entendimento da necessidade de crescermos, amadurecermos como seres humanos e como cristãos em todos os aspectos da vida. Ou seja, o discipulado é para o resto da vida, não é uma matéria da teologia que é o discipulado. Aqui a gente tenta trazer essa consciência, a importância que é o discipulado na vida cristã, que é para todo o sempre. Eu tentei pelo menos nessas 5 aulas, se não me falha a memória, tentar passar isso para vocês e hoje vamos ver se eu consigo aqui também acrescentar mais alguma coisa. Então aproveitem, sendo a última aula, perguntem, comentem e não me deixe sozinho aqui não, na conversa, Vamos dar continuidade. A página do nosso livro é 74. Então, não sei se vocês estão lendo o livro, não sei se lembram da proposta que eu fiz no começo da matéria, que vocês olhassem quantas páginas tem a matéria, o livro, melhor dizendo, e quantas aulas nós teríamos, e eu anunciei para vocês, não sei se vocês lembram, 6 aulas e tal, para vocês fazerem aquela divisão, cada semana eu leio tantas páginas e tal. Se esqueceram disso, então para a próxima matéria faça isso. Fez? Esqueceu? Então anotem isso em algum lugar, que sai daqui vocês saem meio emocionados e aí esquece, Mas façam isso. Isso é a proposta para todas as matérias do curso, O livro didático ele serve para que vocês leiam, façam as anotações, já venha com o conteúdo para cá e aqui já no começo assim, você já começa, André, eu estava lendo a página tal que você sugeriu e está escrito isso aqui, o que você pode me falar, Então, a gente já enriquece, na verdade, a aula com a participação de vocês. A ideia do curso teológico não é que o professor fale 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20, que é o máximo que a gente tem aqui de tempo. Não é essa a ideia. É que eu possa propor algumas coisas, refletir, levar vocês à reflexão, mas que vocês possam ter também essa contribuição, Porque eu acredito que o estudo bom é quando todos, podem esboçar suas opiniões, tirar suas dúvidas. Talvez nós não temos esse hábito porque os nossos contextos de igreja não têm uma proposta, eu estou falando claro, de uma maneira mais generalizada, mas essa proposta de uma roda mesmo, de bate-papo, de conversa. A gente tem a pregação, que uma pessoa prega, todo mundo ouve, vai para casa, ninguém questiona nada. Muitas vezes uma escola bíblica, alguma coisa assim também, você tem um professor lá que fala e nem sempre é aberto para discussão, Alguns contextos piores ainda, as pessoas não ficam à vontade para falar de fato, das suas ideias, porque muitas vezes vão ser podadas e retaliadas. Estou falando dos extremos, irmão? Tomara que não seja nenhum contexto que vocês façam parte, mas a gente conhece essa realidade. E a proposta do estudo teológico, pelo menos nosso aqui, é que a gente tenha essa liberdade, certo? Aqui não tem um que sabe mais, sabe tudo e é o único que sabe, Então a gente sabe que não sabe tudo, a gente sabe que nós todos juntos sabemos mais e nós todos juntos nem podemos saber tudo que pode ser sabido, entenderam? Então,
A questão é que a gente somos todos ministrados pelo Espírito Santo a partir da palavra de Deus, que é a maior autoridade em qualquer reunião cristã, tá? Mas bora lá. Nós falamos então na aula passada, pontuei alguma coisa sobre, na página até foi a 72, né, que nós fomos 72, 73, falamos a respeito de que ganhar vidas para Cristo e não ensiná-las por meio do discipulado, né, e não levá-las à maturidade cristã era um crime espiritual, lembra disso aí? Então a questão não é ganhar vidas para Cristo trouxe o exemplo para vocês de um pai, por exemplo, que faz filho e joga no mundão aí, não cria, não educa, né? Não dá o suporte e tal. Então assim, se isso é um absurdo, se isso é uma covardia com as crianças e com a sociedade, né? Uma pessoa que ela não tem a sua responsabilidade como pai ou como mãe, imagina também na questão espiritual, né? Como também é grave. Uma pessoa, por exemplo, compartilha o evangelho com uma pessoa, leva ela a Cristo e abandona ela e fala, não fala, né? Mas eu digo comportamento, né? Se não dá mais não partilha a vida, não oferece a maturidade que ela tem para outra pessoa, né? Não é uma pessoa que caminha junto. E isso é o que o evangelho nos ensina. Eu entendo que o evangelho nos ensina. O Jesus deu o exemplo para nós, que ele conviveu, ele viveu, ele ofereceu a sua vida por 3 anos e meio para um grupo de pequenos, um grupo pequeno, né, de pessoas que ele chamou de discípulos e apóstolos posteriormente. E Jesus ensinou isso, tanto é que os discípulos, os apóstolos também fizeram isso, reproduziram isso, né? Aprenderam do mestre, eles reproduziram, e nós, como imitadores também de Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa. Fala, André, eu não fui discipulado, eu não tive essa estrutura, não tive alguém que me mentoreasse, eu tive que aprender na raça, errei muito para aprender isso e aquilo. Tá, então se nós não tivemos, chegou a nossa vez de fazer diferente. Chegou a nossa vez, na minha igreja não tem as falhas assim, assado, então chegou a nossa vez de contribuir e de mudar, né, pelo menos a realidade das pessoas que Deus nos dá a oportunidade. Que eu também não tenho a pretensão de achar que a gente vai mudar o mundo. Já tive isso bem lá atrás, quando eu pensei que Deus ia me usar para mudar o mundo. Né? Não tem esse negócio, né? Quando você é jovem, quando está aceitando Cristo, você pensa assim que vai mudar a vida de todo mundo e que Deus vai te usar e tal. Aí você entende que a realidade não é essa. Mas eu entendi que eu devo influenciar poucas pessoas ao longo da minha vida. E se eu fizer isso, nossa, tá bom demais, né? Então a gente não precisa fazer muito que eu digo de volume, de quantidade. Eu não preciso inclusive ser um pastor de uma igreja com muitos membros. Eu não preciso ser um pregador que fale para multidões. Eu preciso ser um discípulo de Cristo que influencie todas as pessoas que forem possíveis, que Deus me dê a oportunidade de conviver com elas, começando do meu lar, na minha casa, é o principal, e a gente vai pontuar isso hoje, né? Porque a gente percebe também uma falha muito grande de alguns irmãos que eles querem fazer muito para Deus, na questão até da igreja local, de ministério, mas se esquecem dos seus. E aí Paulo vai dizer, olha, aquele que negligencia os seus, os da família da fé, são pior do que os infiéis. Né? Porque Deus nos deu a responsabilidade de influenciarmos as pessoas que estão mais próximas de nós. E as mais próximas de nós são os cônjuges, filhos, pais, enfim, os parentes, vizinhos, aqueles que a gente convive, né, diariamente. Aquele que a gente trabalha lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, aquele que a gente passou um período na faculdade de 4, 5 anos. Essas pessoas que Deus vai colocando ao longo da nossa vida, nós somos canal de Deus para abençoá-las, tá? Então a gente não precisa ser um pastor, a gente não precisa ser um pregador, um mestre, um líder, a gente precisa só ser um discípulo de Cristo que pode influenciar tantas pessoas que têm contato com a gente, né? Como eu disse, nas coisas cotidianas, nas mais simples da vida, pelo exemplo, pelo ensinamento, enfim, né? Por esse amor a Cristo, porque o amor contagia, né? Então uma pessoa que ama Jesus de verdade assim, é uma pessoa que contagia, que influencia, sem muitas vezes falar nada, mas a sua vida. É muito bom você ter contato com gente de Deus assim, que você percebe que o mais importante para ela é Deus. Não é a sua reputação, não é a sua função, não é a sua carreira profissional, não é a sua fama, não são as suas conquistas. Ela ama Cristo,
ela ama Jesus, ela faz todas essas coisas também, né? Secularmente, no sentido que são periféricas, e a vida dessa pessoa é Deus, é Cristo. Em tudo que ela faz, de alguma maneira, Deus está impressionado lá. Há uma marca de Deus, né? Então é muito bom. E essas pessoas, elas servem para nós como, muitas vezes, não só exemplo, mas elas servem como referência em tempos de dificuldade. A gente chama que são pessoas que têm reservas morais, né? Gente que tem identidade de fato de discípulo de Cristo. É muito bom conhecer essas pessoas. Eu sei que isso não é comum. Infelizmente, isso às vezes é até raro, né? A gente vê muita gente, muito religioso, muita gente frequentando igreja, muita gente falando de Deus, mas muitas vezes a gente não consegue ter essa impressão de que aquela pessoa ali, ela é uma autoridade para nós. Eu não estou falando de perfeição, não estou falando de super crente, eu não estou falando daquelas pessoas assim que são pessoas impressionantes. Eu estou falando de gente de Deus simples, e na sua simplicidade elas conseguem para nós mostrar Deus. É muito bom isso. Mas bora lá, dada essa longa introdução, eu vou dar continuidade aqui a partir da página de número 74, mas antes eu quero ler com vocês Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 28 e Efésios capítulo 4, verso 12 ao 16. Enquanto a gente vai achando, eu quero falar o seguinte para vocês. Aos demais, porque lembra que a gente falou no final da aula passada que os novos convertidos, eles precisam entender todo o conselho de Deus? E eu li com vocês Atos. Quem não estava, mas assistiu o vídeo, eu sei, eu creio nisso, eu sou crente, eu creio que a irmã assistiu o vídeo. E eu falei em Atos capítulo 19, não foi, irmã? Eu assisti. Atos capítulo 19, que eu falei que Paulo ele pregou, falou todo o conselho de Deus para aqueles irmãos em Éfeso durante 3 anos aproximadamente, né? Ele ensinou, olha só que coisa interessante. Então ele falou para os novos convertidos durante 3 anos. E aos demais que não são novos convertidos, né? É necessário fazer essas correções e amadurecê-los no Evangelho, encaminhando cada um. E aí o Colossenses 1:28, a respeito dos demais irmãos, porque o discipulado não se dá apenas na pessoa que está chegando no Evangelho, aquela que vai aceitando Cristo ali, né, bem no comecinho, não diz respeito somente a ela. Como eu disse no começo da nossa conversa, o discipulado é algo para toda a vida. Então eu preciso ser discipulado também, eu que discipulo. Então o discipulado diz respeito a todos. Mas o ruim é que às vezes a pessoa está na igreja há tanto tempo, acho que ela não precisa ser discipulada. É um engano, né? Entendeu? Então assim, parece a banda não toca a mesma música. Sim. Porque às vezes o que a gente aprende no discipulado, você não vê o pastor pregando, você não vê, entendeu? Porque você só vê o discipulado. Sim. Como eles não fizeram, então não. Exato. Entendeu? Reproduzem ou não reproduzem o que não receberam, né? Muitas vezes. É um efeito dominó, né, irmãos? Então a gente sabe dessa realidade. Para você quebrar isso é muito difícil. Por exemplo, pessoas lá no começo da sua fé, 10, 20, 30 anos atrás, elas não tiveram as instruções, não tiveram a estrutura e tudo mais. Aprenderam daquela forma. Então vão fazer o que naturalmente? Vão repetir o mesmo comportamento. Mas lembra que eu falei para vocês? Nós não tivemos, então chegou a nossa hora de quebrar isso. Porque o ensino, vocês já estão dando um enorme passo. Que aqui, já tem um tempo de evangelho, já tem algumas funções na igreja, alguma experiência, né, ou bastante experiência, enfim, mas estão reconhecendo, não tive isso lá no comecinho, de repente, lá da minha fé, o primeiro ano não tive, o segundo ano não tive, mas estão quebrando esse efeito dominó, que a gente só vai repetindo comportamento, né? Então, infelizmente, quanto mais tempo passa na igreja, quanto mais funções nós temos de igreja, inclusive de liderança, parece que o nosso coração vai se tornando rígido, a gente vai fechando o coração e a gente muitas vezes vai criando um orgulho que pensa não ser mais necessário sentar numa sala de aula, aprender de alguém, ler livros, né? E quanto mais essa pessoa vai se destacando, ensinando, pregando, se tornando um pastor, líder, alguma coisa, às vezes ela cria essa falsa sensação de que ela já tem o bastante, inclusive, para a sua vida e para os demais, né? E perde o privilégio de se retroalimentar quando alimenta os outros, de ser ministrado quando ministra os outros, de ser ensinado quando ensina os outros, de ser pastoreado quando pastoreia os outros. Então a gente precisa entender, amados,
que a gente está no mesmo processo. Alguns em um período, eu ia falar fase, não é fase, nem estágio, nem nada dessa questão, mas nem nível, muito menos, né? Uma expressão que eu não gosto, que o povo usa muito, está no nível, né? Como se fosse assim um nível superior. Mas estão em momentos diferentes da vida, mas todos nós estamos no mesmo processo, de aprendendo, prosseguindo em conhecer o Senhor, conhecendo cada vez mais. Deus, Ele se relaciona conosco e nos chama para um relacionamento, e esse relacionamento, ele não tem fim, no sentido de que a gente vai conhecendo Deus. Ninguém tem tanta experiência e tanto conhecimento que já conhece Deus o suficiente. É impossível isso, né? Nós todos diante de Deus somos como meninos, como gente que ainda está se maravilhando com Deus, porque esse ser não só totalmente desejado, né, como diz o Cantar de Salomão, né? Ele vem saltando sobre os montes, né? É o desejado das nações, mas ele é esse ser que ele não pode ser atingido na sua profundidade. Deus sempre vai ser um ser que para nós vai ter uma incógnita, a gente ainda vai se maravilhar com ele, se surpreender com ele, porque ele é totalmente diferente, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, senão fica complicado mesmo, a gente fica estagnado. Então, porque assim, na realidade é muito difícil, tipo, um pastor ou um diácono que está há muito tempo vindo para o discipulado, por quê? Porque ele já vem cheio de muita coisa, e o discipulado ele te quebra, entendeu? E você bate diferente, te quebra, e assim, é colocado na palavra, porque às vezes você pega, como você fala, né, contexto, texto, e tem que ser tudo ali, então, você pega só um, né, e você coloca aquilo como absoluto. Vocês lembram que eu falei no começo da matéria que era necessário a gente aprender a desaprender para aprender? É isso daí. Vocês lembram disso aí que eu falei? Né? Então, isso não é apenas na matéria, como eu disse, ou no curso de teologia. Isso é na vida. Todas as vezes que a gente tem um contato com a palavra de Deus, que a gente ouve alguém pregando, que a gente lê um livro, relê a Bíblia, a gente precisa ter essa disposição de se desarmar, né? Esse coração que está desarmado, para que o Espírito Santo ministre, e ministre através de tantas quantas pessoas forem, né? Porque a gente às vezes tem essa questão, né? Ah não, esse aqui eu acho que não... A gente não fala isso, a gente não pensa diretamente isso, mas no subconsciente a gente se fecha quando é uma pessoa que vai falar conosco, quando a gente vai ouvir, a gente despreza a gente... Né? Infelizmente existem essas questões e a gente precisa estar muito vigilante para que a gente não cometa esse erro, né? Então, como eu disse, é sempre mais difícil quando a gente vai tendo mais tempo na igreja, adquirindo funções e tudo mais. A gente cai nessa ilusão e nesse engano que parece que o que eu sei já está suficiente. Não está, amados, né? E a gente precisa se dobrar diante da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos sempre ser um eterno aprendiz, né? Um eterno menino. Não só isso. É porque a própria palavra de Deus, a revelação de Deus, a Bíblia é um livro não é inigualável, meus amados, é inigualável. Eu estudo a Bíblia há 22 anos, quase que diariamente. Você acha que para mim já está o suficiente? Não está. Nossa, quanta coisa que eu me debruço, e é viva, ela é viva, não é um livro qualquer, é viva, é palavra de Deus. Nós que somos cristãos, nós entendemos que a Bíblia, ela não é um livro apenas, ela é o meio que Deus nos propôs para nos alimentar espiritualmente, é um alimento espiritual. A Bíblia, ela parece, tem hora que a gente lê e parece que as letras saltam, né? Nesse sentido de que, nossa, olha como o Espírito Santo me alimenta. Lendo a Bíblia a gente sente a graça de Deus, a presença do Espírito Santo. É que nós somos muito treinados a estarmos nos relacionando com Deus pela via da emoção do coração, e a música tem esse papel, e parece que a gente só sente a presença de Deus, só consegue se alegrar em Deus, adorar a Deus através da música, não é? Mas na Bíblia a gente não é ensinado. Isso meu Deus, é uma pobreza tão grande cristã, quando a gente despreza a Bíblia, que é essa fonte. Inclusive, se existe uma música, é porque a música, ela foi tirada das Escrituras Sagradas. Deve ser, pelo menos, né? Pelo menos. Nem sempre é, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente se inclina na questão das emoções, e a gente deixa o Espírito Santo entrar na nossa vida através dessa via
das emoções, mas a gente esquece que o Espírito Santo também quer operar aqui, quer agir aqui e quer falar conosco aqui e quer derramar a sua graça, o seu poder, a sua virtude através do nosso entendimento. Paulo disse: eu prefiro falar 5 palavras do meu próprio entendimento do que 1000 palavras em outras línguas. Ele disse: não proíba falar línguas, pode falar língua à vontade, mas não vai gerar fruto na mente. E Paulo, espiritual como ele era, teólogo como ele era, né? Ele disse: eu prefiro me relacionar com Deus pelo entendimento do que apenas pelo coração. E uma coisa não exclui a outra, mas são as 2 asas do passarinho, como a gente já falou em outra ocasião. Acho que eu falei isso para vocês, né? Falei não? Porque alguns falam assim: André, o que é importante na vida de um discípulo, a vida cristã? O que é mais importante? A vida de oração ou a vida de estudo bíblico? A minha resposta é: pergunta para o passarinho qual é a mais importante das suas asas, a esquerda ou a direita? As 2 igualmente. Então, tanto a vida de oração, consagração, jejum, né, busca intensa ali de joelhos, aquela coisa toda piedosa, e vida de busca intensa pelo estudo bíblico, as 2 se completam e são as 2 asas que nos fará caminhar na presença de Deus, amados. Não é nenhuma nem outra, né? Para mim, arroz sem feijão fica tão ruim, mas vamos lá, e vice-versa. Colossenses 1:28. Pastor, só mais uma colocação. Diga aí, Ivan. Tem muitas pessoas na nossa igreja mesmo, que eles entendem que é somente responsabilidade dos presbíteros, dos pastores, é saber essa coisa de Bíblia, de teologia e tal, para poder passar, mas todo mundo teria que ter a consciência de entender, que todos nós precisamos ter o conhecimento, porque não depende só do pastor, do presbítero, do diácono, para poder transmitir algo para alguém, a palavra do Senhor para alguém. Exato. De repente você depara com alguém na rua que está precisando de uma palavra, você é um instrumento ali usado por Deus para poder se dar uma palavra para a pessoa. Isso. Não é isso? E você tem que dar com sabedoria. Você tem que saber, você tem que entender a palavra do Senhor. Exato. Para você poder passar. A gente falou na aula passada, ou foi na retrasada, justamente sobre esse ponto, né, de que não recai sobre a vida de um ou de outro, né, o privilégio e a responsabilidade de discipular. E aí, para discipular, eu preciso ser um discípulo, eu preciso ser um discípulo. E se eu vou discipular, eu preciso ensinar. E se eu vou ensinar, eu preciso entender do que eu estou ensinando. E a palavra de Deus, ela não é para poucos ou para alguns, é para todos. Porque Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 26, disse que o Espírito Santo, que seria aquele responsável para ensinar todos os discípulos a respeito do que ele tinha ensinado, e faria lembrar, inclusive, as suas palavras. Então não é o pastor, não é o professor, não é o pregador apenas, né? Muitas vezes Deus usa mais intensamente essas figuras por conta de um dom e pela dedicação, ponto. Mas Deus quer usar todos os seus discípulos igualmente, porque o mesmo Espírito está sendo derramado sobre todos os discípulos igualmente, independente dos dons, inclusive. Então é roubado esse privilégio, né, dos irmãos, na maioria, quando é vendida essa ideia de que um ou outro que é usado, que é o vaso, que é o pregador e tal. Você tem as funções da igreja distintas, não desconsidero isso, mas essa é a questão, de que todos nós somos convocados a sermos cheios da palavra de Deus, como está escrito, por exemplo, em Colossenses. A gente está em Colossenses, né? Até para não cansar vocês, só virar uma página, não vai nem suar no canto da orelha. Então, Colossenses capítulo 3, verso 16, está escrito lá, né? Paulo disse: habite em vós abundantemente toda a palavra de Cristo. Olha só, habite ricamente ou abundantemente, depende da versão, né? A palavra de Cristo em vocês, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. A palavra de Deus tem que habitar, tem que residir, tem que morar na minha vida de uma maneira abundante, transbordante. Todos os discípulos e discípulas de Cristo precisam ser cheios da palavra, transbordantes da palavra, amados. Não é possível que a gente não vá entender essa questão aí, né? Mas eu sei que infelizmente não entende por conta da falha de muitos. E o bom também que não viemos também comer tudo aquilo que nos damos, né? Porque às vezes tem muitos pastores, pessoas que olhamos, né, visualmente, falando que ali é um jeito de Deus
Só que às vezes está pregando heresias, coisa que nós recebemos e passamos mal, entendeu? E olhamos assim, não, aquilo ali é de Deus e não é Deus, não tem nada a ver com a situação. Porque eu já deparei com situações assim que eu fiquei, meu Deus, horrorizada. Mas tem pessoas que olham assim e falam, não, é Deus por aí, vai se dar glória e agradecer. Porque não tem filtro, né? Não tem critério. Isso, exato. entendeu? Agora, o discipulado, ele vai interromper essa ignorância. Porque o discipulado, a proposta é ensinar. Se todos são ensinados, se todos têm a clareza da vontade de Deus, se todos conhecem a Bíblia minimamente como deve conhecer, não serão enganados, né? Então, olha só que coisa interessante. O discipulado favorece em todos os aspectos possíveis da vida cristã, em todos os aspectos possíveis. O discipulado é o meio que a Bíblia, que Jesus propôs, para que a gente pudesse caminhar com Ele nessa vida, para termos qualidade de vida espiritual, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus adequadamente, para que pudéssemos ser transformados, como eu disse, porque a palavra de Deus não é meramente uma informação, uma mera informação. A gente está sendo doutrinado, a gente está sendo informado. Não, a palavra de Deus transforma o nosso caráter, molda a nossa vida, né? Muda de fato os entendimentos e a partir do entendimento o comportamento, porque o comportamento, quando ele é tentado ser mudado sem mudar a compreensão, então a gente cria religiosos, a gente adestra pessoas, que é o que muitos fazem em muitas igrejas evangélicas. Fala assim, você não pode fazer isso. A pessoa não faz, porque ele é um bom religioso, ele até ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus. Só que você pergunta, por que você não faz isso? Não sei, só sei que é assim. A teoria do Chicó, não é? Não sei, só sei que é assim. Então, aí você pergunta, mas por que você não faz isso? Ela não sabe o porquê, ela não foi ensinada, ela foi adestrada. O adestramento é aquilo, né? Senta, rola, morto, vai pegar a bolinha, isso é adestramento. Você treina a pessoa a ter comportamentos, mas ela não foi transformada no entendimento nem na natureza, e ela não sabe nem responder o porquê que ela faz daquele jeito. Então isso é religião, Deus não quer isso para as nossas vidas, né? O texto que eu estou tentando buscar na mente aqui é 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Isso aqui, para dar tempo de vocês procurar na Bíblia aí. 1 Pedro 3,15. Pedro, ele vai dizer nesse texto o seguinte, a primeira carta, tá? De Pedro, não é segunda, primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Pedro disse para que nós pudéssemos responder com mansidão, né? Sabedoria, a qualquer que nos pedisse a razão da esperança que há em nós. Então a gente precisa entender qual é a razão da esperança. A gente precisa responder às pessoas, por que nós cremos assim? Por que nós vivemos assim? É tudo pela fé, não, eu preciso entender, por que Deus me direciona a ter tal e tal pensamento, sentimento e comportamento? Porque Deus nos direcionou pela Bíblia, o ensino bíblico, nos mostrou o caminho que a gente deve andar. O caminho de Deus é tão claro que a Bíblia diz, nenhum louco erra. Então tem gente que está mais louco do que os loucos. Porque se nem o louco erra, tem gente errando tanto, então está pior do que louco, né? Porque despreza justamente isso que nós estamos discutindo aqui, essa importância. Então as igrejas evangélicas, líderes evangélicos e cristãos que desprezam a importância do discipulado, vão ser pessoas imaturas, eternamente imaturas, gente que nunca vão conhecer o evangelho proposto por Jesus, na abundância que ele propõe, né? Não vão ensinar outras pessoas porque não sabem, vão ensinar o quê? Vão reproduzir aquilo que receberam, que é o adestramento religioso, né? Que a religião não tem muito a ver com o evangelho, que o evangelho é vida pura. O evangelho transforma caráter, como eu disse aqui, né? Então, se as pessoas foram discipuladas, receberam de Deus, têm de Deus, vão gerar isso nas outras pessoas. Não é só falar, vão gerar isso nas outras pessoas, porque vão entender que o discipulado é relacionamento, é compartilhar a vida, amizade, relações, amados. Isso resume-se o evangelho, tá? Não é relacionamento institucional religioso, é compartilhar a vida. Né, como eu disse na semana passada, eu acho que eu disse para vocês, não sei se foi outra turma, outra matéria, mas que a gente precisa entender que o Evangelho nos propõe laços profundos, íntimos e vínculos de relacionamento, porque nós pertencemos a uma única família.
Então, quando as pessoas não entendem isso, surgem as divisões, o sectarismo, as heresias, né? Os partidarismos, a questão de entender, um entende que é melhor do que o outro porque pertence a tal igreja, não entendem a proposta do evangelho de relacionamento. Então a gente precisa ter muito cuidado aí. Colossenses 1 e 28, o 1 Pedro 3 e 15 eu restei para vocês aí, viu? Colossenses 1 e 28, que a gente falou bem no comecinho, diz assim, ó, Paulo dizendo, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, entenda homem no sentido genérico aqui, né? O homem não é só o homem, mas é todo ser humano, tá? E ensinando a todo homem toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito a Jesus Cristo. Então olha que coisa interessante. Paulo, ele vai dizer que Deus chamou ele para anunciar, né, advertir, admoestar todo homem e ensinar todo homem em toda a sabedoria para que nós pudéssemos apresentar todo homem maduro. Essa palavra perfeito entenda literalmente como maduros, tá? Esse é o termo que está lá no original, teleios, maduros. Olha, apresentar todo homem maduro. Então é nossa responsabilidade discipular as pessoas e levá-las à maturidade, né? E é óbvio que aí pressupõe que a gente também esteja nesse mesmo caminho, como eu disse, do discipulado. Então, se nós discipulamos, somos discipulados por alguém. Efésios capítulo 4, verso 12 ao 16. Efésios capítulo 4, verso 12 e 16. Eu estou tentando sempre, em todas as minhas falas, me basear nos textos bíblicos, nos ensinos bíblicos, né, irmão? Para que a fé de vocês não se apoie em palavras de sabedoria humana, mas nas escrituras sagradas. Então, Efésios capítulo 4, verso 12 ao 16, diz assim, ó, querendo o aperfeiçoamento, olha a palavra aperfeiçoamento, perfeito, sempre aparecendo, né, nos textos, né? Isso quer dizer, querendo de fato o amadurecimento dos santos. Já é santo, mas precisa ser aperfeiçoado. Já é santo, mas precisa ser amadurecido. Então olha que desafio que a gente tem para aperfeiçoar santo, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ó, o amadurecimento dos santos é para a obra do ministério, do serviço cristão, entenda ministério como serviço cristão, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, que é Cristo, né? A medida e estatura completa de Cristo. Então nós devemos discipular uma pessoa até que ela chegue à mesma estatura de Jesus. Ou seja, o resto da vida, né? Tá vendo só como o negócio não é, né, simples assim? O resto da vida. Verso 14. Esses para, é tudo finalidade, tá, irmão? Então para isso, ó, a finalidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então olha que coisa interessante, quem não é discipulado, cada vento que aparece de doutrina vai ser levado. O que tem de irmãos aí, acreditando em tanto absurdo, em tanta novidade, e o que mais surge no nosso país é essas novidades, né? Meu Deus do céu, cada hora é um negócio novo, cada hora é um cara propondo um negócio louco, né? E muitos abraçam isso sem peneira nenhuma, sem filtro nenhum. Então, quem é discipulado não fica sujeito a essas questões aí de serem enganados, né? Porque vão crescendo, vão tomando corpo e vigor espiritual. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a edificação em amor. Percebam aqui, ó, como aparece no texto, o qual todo, auxílio de todas, operação de cada parte. E aqui que eu quero destacar é o seguinte, que o discipulado, amados, o ensino cristão deve nos levar a termos comunhão, vivermos em harmonia, vivemos servindo uns aos outros, alimentando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Quando não há discipulado, sabe o que existe? Existe crente fofoqueiro, gente invejosa, gente que quer o mal do outro, se alegra quando o outro, né, falha em alguma coisa. E assim, são tantos comportamentos que a gente vê uma carnalidade muito grande. A gente vê isso lá em 1 Coríntios,
na carta aos Coríntios, havia manifestações espirituais carismáticas. Então, se tinha uma igreja no Novo Testamento que era pentecostal, era a igreja de Corinto. No culto tinha profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de fé, dons de curar, dom de maravilha, dom de sabedoria da palavra, dom da ciência da palavra, dom de discernir espíritos. Era o fogo puro caindo lá nos cultos, né? E Paulo diz assim: vocês são meninos, vocês são carnais, vocês têm divisões, vocês têm panelinha. Eu não posso falar com vocês como gente espiritual, vocês não são. E eu nem quero falar de outros pecados mais que tinha naqueles irmãos que eram crentes, eram salvos, até me parece que o texto diz, né? Mostra, chama eles de santos, né? Mas eram carnais, não eram maduros, não tinham discipulado. Então viviam como os homens viviam, que não serviam a Cristo, no mesmo comportamento. E aí Paulo diz: olha, muito perigoso, vocês estão indo por um caminho, porque vocês não estão fazendo diferença nenhuma nesse contexto que vocês estão. A ceia de vocês expressa mais um egoísmo de vocês, achando que cada um deu conta da sua vida, da sua santidade, cada um toma a sua própria ceia, ninguém se importa com o outro. O corpo de Cristo aqui, ó, cada um, o egoísmo prevalecia, né? Então assim, havia essa disputa, um irmão processando o outro irmão porque tinha feito alguma questão comercial lá e o pau quebrava e tudo. Paulo disse: calma aí, a gente vai julgar os anjos, a gente não pode resolver essas questões aqui. Há pecados entre nós aqui que nem entre os gentios existe. Então percebam, amados, quando... Olha que coisa ruim então, né? Triste. Então percebam, quando há uma comunidade de fé com essas características, há uma falha muito grande, porque o Evangelho não propõe esse estilo de vida, de comportamento. A igreja de Cristo tem que ser um local terapêutico, de vida, resgatar pessoas, sarar a gente, preservar a vida, abençoar pessoas, compartilhar o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o amor de Deus. Pelo amor de Deus, se não for assim, né, não é igreja de Cristo, é qualquer outra coisa, menos o corpo de Cristo como deveria ser. E aí o evangelho abundante não é vivido nesses contextos. Há muita superficialidade, há muita evidência exterior de santidade, de poder, né? Uns querendo assim ser mais destacado do que os outros e não entenderam em nada, absolutamente nada, o evangelho de Cristo, porque falta ou faltou possivelmente o discipulado, tá? Página 74. Paulo, ele diz aqui o seguinte, ó, não é no primeiro parágrafo lá em cima não, é aqui embaixo, né? Então tem página 74, tem o primeiro parágrafo lá em cima, né? Quando ele voltou para o céu, não é aí que eu quero começar não, a leitura com vocês, é mais para baixo, tá? Paulo não se detinha numa mensagem meramente evangelística. Acharam aí na leitura? Segundo parágrafo? Então vamos lá. Paulo não se detinha numa mensagem meramente evangelística. Queria discípulos. Olha que coisa interessante. Tudo indica que a motivação maior ao escrever suas cartas era levar os convertidos à condição de discípulos. Então Paulo, ele não se detinha nessa mensagem, né, de assim, vamos ganhar alma, falar de Cristo, ganhar alma. Aceitou Jesus, ponham para conta aí. Essa final de semana foi 6 para Jesus. Na outra final de semana foi meia dúzia para Jesus. Não mudou nada, 6 para meia dúzia. No outro final de semana, festividade nossa, congresso, foi 12 para Jesus. Então Paulo não tinha essa questão de, não, só ganhamos para Cristo. Ele falou, não, nós vamos discipular. Esses convertidos têm que ser transformados em discípulos, em gente que estão aprendendo de Cristo. Senão é aquilo que nós falamos. A gente ganha para Jesus, a gente coloca o bebê no mundo e fala agora, se vira. E aí as deformidades que esse cristão vão apresentar, deixando ao seu próprio cuidado, só Deus sabe que isso vai acontecer. E Paulo, ele escreve as suas cartas justamente por isso. Se a gente observar as cartas de Paulo, as 13 cartas, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, as cartas todas do Efésios, todas elas é num propósito de corrigir erros, de estar instruindo porque perguntaram para ele como seria isso ou aquilo. Ele está ensinando todas as cartas, todas sem exceção, porque ele quer fazer discípulo. É isso que a gente precisa ter em mente, amados. As nossas igrejas e os nossos convívios cristãos, eles precisam ser de cunho pedagógico. Nós precisamos ensinar uns aos outros, né? Uns aos outros. E todos nós podemos ensinar uns aos outros. E devemos nos esforçar, nos empenhar, nos preparar para isso. Então, outra questão.
A nossa igreja, infelizmente, num contexto geral, despreza a necessidade de se preparar para a vida cristã. Tem a vida cristã como algo assim que não deve ser tão investido, que não é necessário. Mas a gente investe na faculdade dos nossos filhos e as nossas. Quando a gente quer lá, né, aumentar a renda, quando a gente quer lá alguma coisa melhor, a gente vai lá e investe, estuda alguma coisa. Então, assim, nós temos muitos jovens na igreja, por exemplo, que eles estão entrando em faculdades aí, mas não querem um curso teológico, não leem livros, né, relacionados à fé, não participam muitas vezes, de propostas de ensino dentro da igreja. E os pais jamais vão pensar em pegar esse menino e colocar no seminário, enviá-lo para missões, jamais. Eu quero que meu filho seja um engenheiro, um advogado, um médico, um teólogo, um pastor, jamais. Missionário, não. Olha que coisa louca, irmãos, que a gente está criando, né? Nós que deveríamos ser, de fato, esses incentivadores. A forma mais adequada de cumprir o ID de Jesus é ensinando as nações a fazer discípulos. Eu não sei se vocês leram, mas eu gostaria que vocês tivessem lido, porque quando a gente vê aqui na página 74, 75, 76 e 77, né, o que está escrito aqui, a proposta aqui, é lógico, irmãos, aqui não é que vai funcionar exatamente assim, tá? Falei, André, eu não sei o que você está falando, então deveria ter lido, aí saberia o que eu ia estar falando agora, mas não sou tão ruim assim, né, irmão? Não vou ser tão bruto, estou falando sobre ensino e eu... Vamos lá. A ideia, depois que vocês lerem aqui, vale a pena ler depois, tá? Vale a pena ler de novo, quem leu. O que não vale a pena é ver de novo aquele trem lá, né? Não vale a pena ler de novo, não. Mas que vale a pena ler. Então, o que acontece? Qual é a proposta que está nessas páginas aqui? É de mostrar que é muito mais eficaz nós ganharmos muitas pessoas para Cristo, né? Ensinando. Então, assim, por exemplo, depois que vocês lerem, vocês vão lembrar o que eu estou falando aqui. Por exemplo, eu ganhei alguém para Cristo, eu vou me dedicar 1 ano a essa pessoa, só 1 ano, né? Não é uma regra, não tem que ser assim, mas só para a gente ter uma ideia de como isso poderia ser muito benéfico. Eu me dedico a essa pessoa 1 ano, sei lá, me encontro com ela uma vez na semana, alguma coisa assim, presenteio com o livro, me comprometo a orar por ela, me ofereço, né, ao longo do ano aí uma amizade e tal, acompanho as pessoas nas dificuldades, nas crises e tal, nas quedas e aquela coisa toda. E aí eu ensinando essa pessoa, imagina, durante 1 ano, eu ganhei uma pessoa, são 2, então, que estão durante 1 ano, que são discípulos de Cristo. Aí essa pessoa, ela vai e se propõe a fazer isso também no outro ano, porque ela já foi discipulada 1 ano, já tem, então ela pode discipular outra também, né? E aí já são 2, discipulando mais 2 anos. Aí no outro ano, são o quê? Já são, em vez de 4, são 8. Então, 8, discipulando 8. Então você vai multiplicando isso, ao final de 10 anos, aqui nessa lógica, você tem alguns milhões de discípulos de Cristo ensinados, amadurecidos, que se comprometem a estar caminhando uns com os outros, em 10 anos. Aí você pega umas igrejas aí que tem 20, 30 anos, você não tem 100, 200 membros, imaturos, religiosos, com um relacionamento superficial, que conhece pouquíssimo de Bíblia, só consegue falar alguma coisa que ouviram lá na igreja de uma forma muito, às vezes, equivocada. Percebe, amados? Como a proposta, não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. Deus não nos deu uma alternativa. Ele disse, é por aqui o caminho. É ensinar, é discipular. Não tem outro caminho. A gente que inventa, a gente acha que tem, porque a gente quer um caminho mais curto, porque isso aqui demora. Eu estou falando aqui de uma proposta a longo prazo. Eu estou falando de algo que a gente vai ter que se dedicar e se comprometer, né? E ninguém quer compromisso, né, irmão? A gente não quer. Vou me comprometer com uma pessoa só? Não. Eu posso até me comprometer com um grupo de irmãos aqui, porque tem 20, 30, isso enche o meu ego, né? Não enche o ego da gente, assim, tipo, eu estou liderando lá um povo, lá tem uns 15, 20 alunos, lá 1 ano, vamos lá. É mesmo, irmão? Então, você faz assim. E se tivesse um só, você desistiria? Você não acompanharia? Nos bastidores você não faz? Tem que inclusive falar e mostrar que está fazendo? E na quantidade? Percebo que muitas vezes o que está por trás dessa negligência é a vaidade humana, não é? Essa questão mesmo que a gente quer fazer algo que nos destaque,
Ou a gente quer produzir porque foi nos ensinado que o número é a bênção, que a quantidade é o que determina se Deus está nos abençoando ou não. Não é? Se eu tenho uma classe com 50 alunos, eu sou mais abençoado do que outro que tem 10. Não é? Se eu tenho uma igreja que eu pastorei que tem 500 membros, sou mais abençoado e Deus está prosperando muito mais eu do que a igreja que tem 50 lá. O pastor que tem 50. A gente não é... Aí fala assim, você tem que produzir frutos, irmão. A Bíblia diz que você tem que produzir frutos. Aí a gente sempre remete essa questão fruto, a produzir fruto como realizações, quantidade, volume. Sendo que quando Jesus, por exemplo, lá, tanto em João capítulo 12, mas é João capítulo 15 que eu quero destacar, quando Jesus disse assim, ó, se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir muitos frutos. As pessoas pensam, está vendo? Jesus disse que a gente ia produzir muitos frutos, mas esses muitos frutos não são realizações. Esse muito fruto é o indivíduo que está ligado em Cristo e o fruto do Espírito nos seus aspectos nele é manifestado: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. É o caráter de Deus produzido nele. Então não é a quantidade, é a qualidade e a virtude que é produzida em mim, que é o caráter de Deus sendo formado em mim. Não é a quantidade. Então não são 200 pessoas que eu estou discipulando durante o ano. É uma pessoa que eu estou de fato levando ao conhecimento e o relacionamento com Cristo. E essa pessoa de fato vai conhecer Jesus. Né? Então bora lá. A gente vai voltar em Efésios 4, capítulo 4, verso 12 e 13, só para reforçar o texto aqui, tá? Mas eu anotei aqui, ó, ensinar todo homem e levá-lo à maturidade. É isso que a gente tem que fazer, que é o que está escrito lá em Efésios. Levar todo mundo à maturidade. Nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, né? Filhos, eu estou falando mesmo, filhos em casa, é responsabilidade de cada um de nós, aos adultos ensinarem as crianças, e nós somos os responsáveis. E se essa igreja no Brasil está ruim das pernas, e se a nossa igreja de alguma maneira não está fazendo o que deve fazer, é culpa nossa, não é de ninguém, é nossa, né? Então a gente precisa pôr a navalha na nossa carne. Devemos, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, devemos construir gerações sucessivas de discípulos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2. Por esse texto aqui, eu concluo que Deus está dizendo para a gente construir gerações sucessivas de discípulos. Percebam que aqui é uma proposta a longo prazo, que é algo que não nos agrada. Não agrada a gente os processos que são demorados, irmão, não é? Vai a pizza demorar lá 3 horas, a gente fica nervoso. Mas vai demorar a promoção na empresa, a gente se sente injustiçado, né? Esse relacionamento não dá certo e não melhora, a gente já quer desistir e jogar tudo pro alto. Não dá certo. Esse menino que me dá trabalho, eu larguei de mão, não vou mais ensinar não, esse menino não tem jeito. Aí eu pergunto, quantos anos tem? 4. 4 anos já queria ter criado um menino? É um processo a longo prazo. Diz os especialistas que são 21 anos para você criar um menininho lá, né? Razoavelmente assim que ele entenda a proposta sua de educação. Então assim, tudo que é a longo prazo, tudo que nos custa, tudo que vai nos demandar tempo, a gente resiste. Não vamos fazer, porque a gente quer esse caminho do imediatismo. Se não deu certo aqui, eu vou para outro lugar. Se não deu certo aqui, eu desisto. Se não é rápido, esse irmão aqui, não, acho que não tem mais jeito mesmo, já fiz a minha parte. E a gente vai, né? Jesus foi até o fim. O Evangelho de João, capítulo 17, leia lá o texto, para vocês verem, verso 1 do capítulo 17, do Evangelho de João, do capítulo 17, do verso 1, do capítulo 17, do Evangelho de João, do verso 1 do capítulo 17 de João. Leiam lá para vocês verem, está escrito: Jesus os amou, e os amou até o fim. Inclusive o Judas também, até o fim. Insistiu com aqueles homens lá até o fim. E tinha hora que Jesus, você pensa que não... Até Jesus, irmão. Um dia Jesus estava ensinando lá e disse, olha, vai chegar aqui o momento aqui do negócio, está indo para o final do propósito do ministério, e quem tiver aí enxada, quem tiver o negócio vendo aí, compra espada, porque agora vai ser travada a luta. Aí lá vem um discípulo lá com 2 espadas. Jesus, ó, a gente vendeu os alforjes nossos lá e comprou essas 2 espadas assim. Jesus olhou assim e falou, não, basta. Basta. Não. Depois a gente conversa sobre esse negócio. Jesus fala um negócio, eles não entendem. Até Jesus. Não dá. Eu estou falando uma coisa, esses cabras não aprendem, mas não vou desistir, vou até o fim.
3 anos e meio, até a cruz, até o fim. E até depois do fim, porque o fim, ele morreu, ressuscitou e depois ainda foi de novo para os discípulos. Eu, Pedro, vem cá, chegou no fim, tu não aprendeu, mas eu estou aqui depois do fim para continuar te ensinando. Vem cá, Pedro. E aí é interessante, irmãos, que Jesus, quando ele ressuscita, tem um negócio muito interessante que é assim, ele ressuscita, acho que as mulheres vão até lá, que chegam as primeiras, né, no sepulcro de Jesus ressuscitado, diz assim, ó, fala para os discípulos e para Pedro. Olha que coisa interessante, irmão. Pedro, Jesus sabia que tinha uma necessidade de uma atenção especial naquela ocasião. Olha como Jesus, ele se relaciona e ele dá atenção, ele se importa com cada um dos seus discípulos. E ele identifica aquele que está mais necessitado no momento. E ele jamais esquece de nenhum deles. Fala aos discípulos e para Pedro também, que eu vou após eles lá na Galileia, a gente se encontra lá. E é interessante que está lá, Pedrão volta à vida, diz, não tem jeito, esse negócio não dá certo, Jesus morreu, aquela coisa toda, vou voltar a pescar. Aí, a mesma cena quando Jesus encontra Pedro lá no começo do ministério lá, né? Lucas capítulo 5, se não me falha a memória, Pedro está pescando, aquela coisa toda, Jesus aparece, do outro lado, joga lá, não deu certo, aí joga lá. Aí ele joga tudo, aquele milagre, e vem e tal, começa ali, né, o relacionamento com Jesus e Pedro. Mas 3 anos e meio depois, a mesma cena. Pedrão vai voltar à velha vida, esse negócio de missionário não dá certo, discípulo nada, Jesus não era o que eu esperava, vamos voltar, e arrasta uns com ele. Está todo mundo lá pescando, e aí não pesca, mesma coisa, e ele ouve a voz assim, Pedrão, do outro lado, joga lá. Aí um fala, Pedro, é o Senhor. Quando Pedro ouve, é o Senhor, ele pula na água, desesperado que ele era, né? Pula na água e sai nadando, do jeito que estava, com a canga, com a sunga, com um calção lá. A Bíblia diz isso, não é? Fala que estava nu, mas não era nu. O nu para eles lá só estava com a tanga, entendeu? É sério. E ele sai nadando lá desesperado, Jesus está de boa, sossegado lá com um peixinho assim, ó, isso, está lá, fritando peixinho. Aí Pedro chega, esperando o quê, irmãos? Que Jesus desse um esporro, que Jesus falasse um monte. Eu não te falei, Pedro? Quantas vezes eu te falei, rapaz, você ia me trair, você ia fazer isso, no seu orgulho você disse que não. Olha aí, ó, você não deu ouvido para mim, te ensinei, tá vendo só o que você está colhendo, o que você plantou. Esperava um negócio desse, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Algumas pessoas não dão ouvido para a gente, né? E tal. Jesus não fala absolutamente nada. Naquele silêncio entre os dois, irmão, constrangedor. E aí Jesus não fala nada, e aí Pedro olhando para Jesus, e Jesus fala assim, tu me amas, Pedro? Ô Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Segunda vez ele diz, tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então vai, apacenta as ovelhas. Terceira vez, Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Ele se entristece profundamente porque Jesus perguntou a terceira vez, porque ele entendeu, não amo não, Senhor. Eu ainda preciso ser discipulado. Eu não conheço esse teu amor. Eu não dou conta disso, não. Minha arrogância, minha pretensão, tudo aquilo lá, Senhor. E Jesus ensinando para ele. Então tá, vai lá e apacenta meus cordeirinhos. Continua ensinando, irmão. Continuou ali, não desistiu jamais de Pedro. Olha que coisa interessante. O que Jesus está nos ensinando? Que a gente não deve desistir de ninguém. A gente precisa ensinar até o fim, até depois do fim, não é? Mas vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, está escrito assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Paulo está falando para um pastor, presbítero, né? Que o presbítero Timóteo, pastor lá da igreja de Éfeso. Pastor e presbítero é a mesma coisa, tá, irmão? Dizendo o seguinte: o que você aprendeu de mim, ensina os outros, para que os outros ensinem os outros. Olha aqui, ó, sucessivas gerações, um ensinando o outro, vai ensinando, né? É uma sucessão de ensinos. A gente precisa ter essa característica de ser uma igreja que ensina, ser discípulos que ensinam, tá? O ensino deve se dar em todos os contextos, ou seja, não só no templo. Anotei aqui, tá? Não está escrito em lugar nenhum, está aqui na minha cola. O ensino deve se dar
em todos os contextos, ou seja, não só no templo. Então a gente não ensina só num curso de teologia, numa sala de aula, na igreja, lá na escola bíblica, em todos os contextos. Lembram de Deuteronômio, capítulo número 6, versículos de número 4 ao verso de número 8, que eu já li com vocês? Vocês lembram desse texto? Não lembram? Então bora revisitá-lo. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de número 4 em diante. O ensino não é só formal, tá, irmãos? É isso que eu quero dizer. Não é só assim, tipo, ó, tá lá o aluno e o professor, tá lá o membro e o pastor, o líder e o liderado. Capítulo 6, a partir do verso 4 a gente vai ler junto, só deixam aberto aí no capítulo 6, verso 4. Olha só, não é só dessa forma, não é só dessa maneira formal, é de todas as maneiras possíveis. Sabe como a gente ensina, irmãos? Muitas vezes, tomando um cafezinho, uma lanchonete, na feira quando se encontra, na beira de qualquer esquina, na orla da praia aqui, né? Usando o contexto, né, irmão? Num bate-papo no final de semana, num churrasco. Me chama pro churrasco pra você ver se eu não ensino lá. Me chama pra lasanha pra você ver lá se eu não cito uns textos bíblicos 6. Vamos lá, amados, capítulo 6, verso 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aliás, desde o 3, tem essa repetição. Na verdade vos digo que é desde o verso 1, né? Mas eu quis encurtar o negócio aqui, mas eu acho que eu vou fazer como se deve fazer. Lê o texto todo. Então vamos desde o primeiro versículo, tá? Não estranhe aí se for muito versículo para você, mas vamos lá. Depois, se tiver uma má digestão, comer muito aí, toma um sonrisal, um heno, um sal de fruta celestial e vai melhorar. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir. Para que, propósito, finalidade, temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Vamos percebendo as expressões: mandamento, guardar, né, estatutos, ordena ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve de novo, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tem que ouvir, né, irmão? Tem que ouvir. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra. Verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás de teus filhos, inculcarás, as intimarás. Tem outra versão que diz alguma coisa diferente? As inculcarás, as intimarás, farás saber ao teu filho. Essas são as versões, né? Delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Olha só, em todas as questões, em todos os contextos, em todos os momentos do dia, da vida, enfim. Verso 8: também a atarás por sinal na tua mão, te serão por testemunho entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que o texto vai nos ensinar é que a gente deve ensinar em todas as ocasiões da vida, uns aos outros, principalmente também aqueles que são mais próximos de nós, como eu disse, né? Então, assim, dentro de casa, amados, a Bíblia tem que ser lida dentro de casa, ensinada dentro de casa. Não é só na igreja, não é só num contexto como esse aqui, tá certo? Quando diz assim, essas palavras estarão nos umbrais da tua casa, vais colocar entre as tuas testeiras, nas tuas mãos. O que o texto quer ensinar é isso, em todas as ocasiões, em todos os momentos da vida, em todos os contextos, não é só no templo, não. É em casa é onde se ensina, na verdade, não é? A gente reclama de tanta má educação, de tanta coisa, mas foi lá no berço que foi negligenciado. A gente quer que os pastores, os líderes ensinem nossos filhos, e nós somos pais, não ensinamos dentro de casa? A gente está transferindo a responsabilidade? Como que é isso? Os devocionais, inclusive hoje, estava falando com a minha esposa, né? A gente deixou de uns meses para cá, talvez distraímos em alguma coisa, mas a gente vai retornar. Coisa simples, básica. A palavra precisa ser lida na mesa, em todos os lugares, andando pelo caminho, deitando, levantando, onde estiver, amados.
A gente precisa retomar essa prática saudável, tá certo? Precisamos pensar em missões nacionais, urbanas e transculturais. Então, o discipulado também inclui a conscientização que nós, discípulos de Cristo, devemos ensinar as nações. Lembra da primeira aula, o primeiro texto que eu li para vocês? Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Jesus disse: ide, ensinai e fazer discípulos de todas as nações. Então a gente precisa inclusive ensinar a respeito de missões. A gente precisa ensinar que as nossas igrejas, nossas comunidades de fé precisam ensinar a respeito de Deus nos seus contextos. A gente vai ter uma matéria só para isso, missões urbanas, tá? Mas só adiantando, a gente precisa entender e ensinar que quem vai ser levado a Cristo e por quem vai ser levado a Cristo, uma região toda, é pela igreja que lá está plantada. E a gente não espera que as pessoas venham à igreja. É a igreja que é uma comunidade missionária que vai ensinando em todos os lugares. Ela se espalha, não é? A gente sempre quer que as pessoas, os traficantes, os drogados, as prostitutas, os ladrões, os violentos, venham para a igreja. Não, amados. É a gente que precisa se espalhar por aqui, ó. E como a gente se espalha? Nas ações evangelísticas, nos impactos que tem aqui uns negócios que faz, né? Nas festas que tem e tal. Você vai, a igreja está lá com bandeira no farol, não sei o que, panfleto, caminhão e a bexiga toda, aquela que a gente faz. Não, também pode ser, mas o mais eficaz é nós que somos discípulos de Cristo, estamos espalhados aqui onde a gente trabalha, onde a gente frequenta, no açougue, na padaria, na feira, né? Na escola, onde for. A gente precisa ensinar o Evangelho e essas pessoas precisam, na verdade, ser trazidas num contexto de comunidade de fé que é terapêutica, que é madura, que vai acolher, que vai ensinar, um lugar que as pessoas vão olhar assim e falar: nossa, aqui tem um povo diferente, hein? Não é? Olha só, amados, a gente precisa entender e a gente precisa perseguir isso. Pode ser uma ilusão para alguns de nós. André, não dá para fazer isso não, você está falando de uma teoria inalcançável, né? Não. Ou nós voltamos, ou nós abraçamos aquilo que a Bíblia propõe, ou a gente vai continuar sendo esse povo que vai crescendo em quantidade, mas em qualidade parece que vai a cada vez mais se tornando, né, mais inferior e sem qualidade nenhuma do Evangelho. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.